Amém? Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, e de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, diga comigo, brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Só até aí, feche os seus olhos. Espírito, nós queremos ouvir a sua voz. Nós ligamos, ativamos, Senhor, viramos a chave do nosso espírito, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor é espírito, e importa que aquele que os adore, o adore em espírito e em verdade. Entendemos que não há como se conectar ao céu, se conectar a ti, se não for através do nosso espírito. É por isso que nós atentamos o nosso espírito à sua voz nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Falar de recomeço é falar da essência do Deus ao qual nós servimos. Falar de recomeçar, de começar de novo, é falar de algo que faz parte da essência do nosso Deus. É falar a respeito de um Deus que na sua essência existe uma misericórdia que se renova todas as manhãs. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os dias, quando você acorda, independente daquilo que você tenha feito, você tem uma nova chance de recomeçar. Falar de recomeço é falar de Deus, como Ele é. Porque você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você vai ver que por diversas vezes, aquilo que para o mundo, aquilo que para pessoas, aquilo que para o diabo parecia ser o fim, Deus ele virava a história e tornava aquilo um novo recomeço. Porque para um povo que estava há centenas de anos escravizado, e eles não tinham mais esperança, não tinha mais esperança de que aquela situação mudaria, Deus ele levanta um libertador para poder recomeçar a história daquele povo. O que o diabo achou que seria o fim do homem a partir da queda de Adão no jardim, o que para o diabo parecia ser o fim, na verdade era o recomeço e o renascimento de uma nova criatura a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu te digo nessa noite que recomeço faz parte da essência do nosso Deus. E para falar um pouco disso, eu não tenho como falar de um homem que não seja Pedro, cara. Jesus ele escolhe 12 homens, mas tem um que parece muito com a gente, Pedrão. Nós acabamos de ler a respeito de um encontro que Jesus tem com Pedro, mas eu quero relembrar com você nessa noite como aconteceu o primeiro encontro. E
algo que Jesus faz nesse segundo é incrível, porque ele cria um cenário que já era conhecido de Pedro. E caminhe comigo nisso. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, descreve que os discípulos que Pedro está lavando as redes à beira do mar da Galileia. De repente Jesus chega e percebe que a multidão está pressionando Jesus para falar da palavra. Jesus se volta para Pedro e fala: Pedro, você me empresta o seu barco para que eu possa pregar para a multidão? Pedro prontamente oferece o barco. Jesus sobe no barco. Pedro afasta um pouco ele da praia, e a multidão fica da praia enquanto Jesus prega do barco que Pedro emprestou para ele. Só que apesar de ser o primeiro encontro, enquanto Jesus pregava, Pedro com certeza ouvia as palavras do mestre. E a Bíblia diz que aquele povo que ouviu Jesus falar dizia que ele pregava como quem tinha autoridade. Jesus termina o sermão e agora se volta para Pedro e diz: Pedro, entra um pouco mais com o barco e lança as redes. Pedro se volta para Jesus e diz: Mestre, eu pesquei a noite toda, eu passei a noite inteira tentando pescar, mas não conseguimos apanhar nada. Mas por causa da tua palavra, assim eu farei. E a Bíblia diz que Pedro entra, e quando ele lança as redes, a quantidade de peixes é tão grande que as redes se rompiam. Esse é o primeiro encontro. Esse é o primeiro encontro. Então agora Pedro está constrangido diante daquela situação, diante de Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostra diante do mestre e diz: se afaste de mim, Jesus. Se afaste de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. Jesus fala para ele: Pedro, não temas. Vou fazer de você, a partir de hoje, um pescador de homens. Existem algumas coisas que nós precisamos entender e aprender nesse primeiro encontro. Eu tenho aprendido algo a respeito do reino e a respeito do meu Deus. Se tem uma oração que eu tenho feito todas as noites, é: Deus, eu quero conhecer o teu coração. Ainda que eu pare de pregar, ainda que aquilo que o Senhor disser para mim, eu não possa passar para ninguém, é uma necessidade minha, Deus, conhecer os teus segredos. E eu estou percebendo que à medida que a gente se dedica, Deus dá. Às vezes a gente está caminhando há muito tempo dentro do Evangelho e parece que tem alguém do seu lado que está crescendo um pouco mais ministerialmente, espiritualmente. Como assim? Será que Deus ele tem favoritos? Tem pessoas favoritas? Não. Deus ele, à medida que você se dedica, Deus dá. Então a história de Pedro com Jesus começa com Jesus pedindo algo a Pedro: você me empresta o seu barco? Apesar de Pedro ter passado uma noite ruim, ele se dedica àquilo que Jesus pediu para ele e empresta o barco. Depois de se dedicar àquilo que Jesus queria, o que Jesus faz? Supre com a necessidade de Pedro, porque a pescaria era necessidade. Da pescaria ele tirava o sustento da sua casa. Da empresa que Pedro tinha de pesca, era onde ele tirava o seu mantimento para sobreviver, para alimentar ele, para alimentar a sua casa. Então, à medida que Pedro se dedica a Jesus, Jesus vai lá e supre a necessidade de Pedro. Só que quando as redes estão cheias, Pedro fica constrangido. Os peixes que eles pegam naquela pesca, Pedro não aproveita nada. Porque depois de suprir a necessidade de Pedro, Jesus chama Pedro para algo. Pedro, não temas, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Como assim um pescador de homens? Você já percebeu que na caminhada de Jesus Cristo, por diversas vezes ele falava coisas que naturalmente pareciam ser coisas sem sentido? É porque Jesus todo momento falava a respeito do reino. E o reino e o propósito é totalmente espiritual. Você lembra de Nicodemos, um homem estudado que fica com a sede danada de Jesus, que vai escondido encontrar com ele? Jesus fala para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo.
Como assim nascer de novo? Naturalmente parece loucura. Posso eu entrar no ventre da minha mãe? Você lembra da mulher samaritana que Jesus está oferecendo uma água viva, uma água que ela nunca mais teria sede, mas ela está preocupada com um balde que Jesus não tinha? Todas as vezes que Jesus falava coisas que pareciam não ter sentido, é porque Jesus estava falando a respeito de um propósito, e o propósito é espiritual. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que à medida que você se dedica, Deus vai suprir as suas necessidades. À medida que você se dedica ao Evangelho, a Deus, Ele vai cuidar daquilo que você precisa, sim. Porque peixe era o que Pedro precisava naquela noite. Depois de ter passado uma noite inteira pescando, ele volta para casa sem ter o que mantinha a família. Mas porque Pedro se dedica, Jesus cuida das suas necessidades. Mas Deus não cuida da necessidade de ninguém sem depois chamar para um propósito. Sem depois chamar para um propósito. Pedro está com um barco cheio, está cheio de peixes, mas Pedro não é isso. Pedro, fecha a empresa e siga-me, porque eu quero fazer de você um pescador de homens. Pedro, larga tudo, deixa tudo. A sua necessidade eu posso suprir, mas eu tenho um propósito para a sua vida. Larga tudo, fecha a empresa e siga-me. Vamos pescar homens, vamos mudar o mundo. E assim começa a vida de Pedro no propósito pelo qual ele foi chamado. Pedro começa a viver o propósito como todos nós começamos a viver um. Empolgados, felizes. Pedro por diversas vezes, por mais que você ache estranho isso, mas lendo ao que parece, ele surpreendia Jesus. Pedro começa a se destacar, Pedro começa a se destacar dos 12. Pedro está entre os discípulos mais apegados, mais próximos. Pedro e Tiago e João. Alguns episódios só Pedro consegue viver. Lembra do Mar da Galileia, quando Jesus vai encontrar com eles de madrugada andando sobre as águas? Existem muitas pessoas que pregam sobre isso e focam apenas no momento em que Pedro sente medo e começa a afundar. Mas a Bíblia diz que ele começa a andar e depois ele afunda. Ele afundou porque ele sentiu medo, sim, mas ele andou sobre as águas. Sabe por que ele andou sobre as águas? Porque Pedro, desde o início, quando Jesus o chama, lembra do que ele fala para Jesus? Não peguei nada a noite toda, mas por causa da sua palavra, eu vou lançar as redes. Da mesma forma foi no mar. Jesus, se é você, me faz ir até aí. Vem, Pedro. Cara, Pedro entendeu no início do seu ministério algo que, se você entendesse no início da sua vida com Deus, você estava voando. Sabe o que? Se posicionar de acordo com a palavra de Cristo. Se posicionar de acordo com aquilo que Deus diz a seu respeito, com aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Se nós tivéssemos entendido desde o início o que é isso, o que é você agir não baseado na noite inteira que você não conseguiu pegar nada, mas naquilo que Jesus disse a teu respeito. Se você entendesse que você não tem que se basear na doença que tem te assolado, mas se basear e fazer como Pedro fez naquela noite. Olha, a doença diz que vai acabar, mas porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu creio que eu vou viver a cura. O dia que nós entendermos, sabe por que Pedro vive o propósito? Porque ele começou vivendo aquilo que Jesus dizia. Você não é o que a circunstância diz. Você não é governado pelo que os problemas ao seu redor diz. Você é o que a Bíblia diz que você é, cara. Você é o que a Bíblia diz que você é. Ei, mas não basta você crer no que está escrito, porque Pedro poderia ter crido. Ah, beleza, Jesus,
mas ele se posicionou diante daquilo, ele agiu. Então, se a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, você está doente, comece a viver como se você não estivesse. Sabe por quê? Porque Isaías 53 não diz que ele vai levar, diz que ele já levou, já está feito, já foi feito. Então aprenda a partir de hoje a viver não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com aquilo que a palavra diz a meu respeito. Porque Pedro entendeu isso, ele começou a viver o propósito e começou a viver coisas que ninguém mais havia vivido. Pedro andou sobre as águas. Que doideira isso, né? Tem um outro episódio que Pedro estava presente também, que eu gosto bastante. Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir o monte. A transfiguração de Cristo. Nenhum dos outros discípulos pôde ver, só os mais achegados. E Pedro estava lá, porque escolheu viver o propósito. Jesus sobe o monte com eles, está todo mundo nervoso, caramba, o que será que ele vai fazer hoje? De repente Jesus se afasta um pouco deles, a Bíblia diz que o corpo de Jesus começa a brilhar. Brilhar, as vestes de Jesus estão resplandecendo. Sei lá, Jesus de repente começou a flutuar. A Bíblia diz que a glória foi tão grande que os três caíram prostrados com medo diante do mestre. Quando eles levantam os olhos, quem está lá? Elias e Moisés. Sabe por que isso? Porque Jesus sabia que eles eram judeus. E cara, se tem uma coisa que um judeu ele mantém firme ali, gosta e tem uma devoção incrível, é pelos profetas e pelas leis. E ele estava ali representando os profetas e Moisés as leis. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para ele? Imagina a cena, eles levantando, de um lado Elias representando os profetas, do outro lado Moisés representando as leis, aquilo que eles cresceram escutando, mas no meio está Jesus brilhando como o sol. Jesus estava dizendo para ele: ok, vocês creem nos profetas, a lei é muito boa, mas nenhum deles é maior do que este. Nenhum desses é maior do que este aqui. A ele seja dada a honra e a glória e o louvor. Ah, eu queria estar lá naquele dia. Como eu queria estar lá. A situação foi tão boa que eles não queriam sair dali. Pô, Jesus, deixa a gente montar uma tenda, a gente fica aqui, eu, você, Elias, Moisés, trocando uma ideia talvez. Mas Pedro começa a viver essas coisas extraordinárias. Mas o plano de Deus precisava ser cumprido. E apesar de Pedro estar vivendo o propósito, o discurso de Jesus começa a mexer um pouco com o interior de Pedro. O Filho do Homem precisa morrer. O Filho do Homem precisa morrer. Pedro não aceita aquilo de jeito nenhum. Não, aonde o Senhor for, eu vou estar contigo. Até que chega o grande dia, eles estão reunidos, tomando a última ceia. O traidor é anunciado. De repente, Jesus, outra vez, volta a dizer: chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pedro se levanta: não, se for preciso morrer contigo, vou morrer, Jesus. Agora Pedro toma um jab direto, uma facada nos peitos. Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Como assim? Não eu que estou vivendo o propósito, estou vivendo essas coisas que outros não estão vivendo. Mas aí a palavra de Deus se cumpre. Eles vão para o monte, cantam um hino e sobem o Getsemane. Jesus tem aquele momento com eles, de repente chega Judas, com alguns soldados romanos, um representante do sumo sacerdote, e Jesus é levado. O Evangelho diz que naquele momento Pedro passa a acompanhar Jesus de longe. E conforme Jesus tinha falado, aconteceu. A primeira vez: ei, eu conheço você, você estava com ele. Eu não conheço. 1, 2, e na terceira vez o galo canta e Jesus olha diretamente para Pedro.
E ele se lembra do que Jesus tinha falado. O Evangelho diz que Pedro começa a chorar amarguradamente. A tradição judaica diz que ele permaneceu dentro de uma casa chorando por 3 dias. Por 3 dias. Apesar de Jesus ter anunciado: olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês. Era difícil de Pedro aceitar aquilo. Sabe por quê? Ele estava empolgado com o propósito. Agora, Jesus morre, ao 3º dia ele ressuscita. A notícia chega para Pedro e para João. O Evangelho de João diz que os dois saem correndo desesperados. Não, a notícia para ele chegou que tinham roubado o corpo de Jesus. Ele sai correndo. Chegando lá, a Bíblia fala que João chegou primeiro, mas não entrou, ficou com medo. Pedro sai entrando no sepulcro. João, pelo pano que estava dobrado, ele creu que Jesus havia ressuscitado, mas ainda não o tinha encontrado. E agora nós chegamos na cena que nós acabamos de ver. Depois de viver tudo isso, depois de ter negado o propósito, eles estão sentados na praia. Pedro, Tiago, João e alguns discípulos. Com seu interior em crise, confuso. E sabe uma coisa que a crise de identidade, sabe uma coisa que a confusão interior nos faz? Nos faz deixar de olhar para o propósito e nos faz olhar para a necessidade. E foi isso que aconteceu com eles naquele dia. Estão um olhando para o outro sem saber o que fazer, sem saber como que seriam as coisas. E Pedro diz: eu vou pescar. Jesus havia chamado ele para o propósito, mas agora Pedro está confuso e volta a olhar para a necessidade. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vocês vão vir comigo? Vamos sim, Pedro. Eles entram no barco, passam a noite toda pescando e não pegam nada. Tenho aprendido algo. Existem pessoas que, quando abandonam o propósito, elas só precisam se lembrar de quem elas são de verdade. Ela só precisa de alguém que a chame para perto e a faça lembrar: olha, essa aqui que é você. Jesus prepara um cenário incrível. E parece que Pedro já conhecia tudo aquilo. A Bíblia diz que amanhece, eles estão voltando para a praia. De repente um homem aparece na praia. Eles olham de longe. Imagina Jesus chegando ali na praia e vendo eles fazendo aquilo que eles tinham abandonado para viver o propósito. Ele olhando: ah, Pedro, vamos fazer de novo. Porque você precisa lembrar quem você é. Ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não, não temos. Então lança a rede do lado direito. Eles fazem conforme aquilo que Jesus fala, sem saber que era o mestre. A Bíblia diz que quando eles jogam, as redes estão cheias de peixe. João, o discípulo a quem Jesus amava, olha para Pedro desesperado e começa a dizer: Pedro, é ele. É o Senhor, Pedro. Pedro não tinha a capacidade de esperar a velocidade do barco chegar à praia. Ele estava despido, coloca a capa dele de pescador, mergulha e sai correndo ao encontro do mestre. Sai correndo ao encontro do mestre. Ele passou 3 dias amargurado, achando que o propósito da vida dele tinha acabado. Que ele tinha feito uma besteira, talvez muito grande, que não desse mais condições dele manter e continuar o propósito. Mas agora ele está nadando desesperado ao encontro de Jesus, porque ele reconheceu também que era o mestre. Quando ele chega na praia, os discípulos também chegam. Eles encontram lá brasa, um peixe sobre a brasa e pão. Jesus fala: ó, pega aí os peixes que vocês pescaram também. Eles vêm, Jesus agora alimenta eles. Alimenta eles. Eu quero fazer você entender algumas coisas.
Estudando sobre isso, eu percebi um detalhe incrível nesse recomeço. Porque depois deles se alimentarem, a Bíblia diz que Pedro é restaurado. Jesus anuncia para ele como ele haveria de morrer. Ele volta a chamar Pedro. Pedro, siga-me. Pedro volta para o propósito. Pedro volta a viver o propósito. Mas comecei a me perguntar o porquê que quando eles chegam diante de Jesus, eles encontram brasa, peixe e pão. Outra vez Jesus está fazendo aquilo que ele havia feito. E tem um detalhe incrível: quando Jesus manda eles buscarem os peixes que eles haviam pescado, diz que a rede estava cheia de 153 peixes, porém as redes não se rompiam. Elas não se rompiam. E eu comecei a entender, e Deus começou a falar comigo, sabe o quê? Que todas as vezes que a gente cai e se levanta, a gente se levanta mais experiente. A gente se levanta mais preparado. Pedro caiu em algum momento, mas o problema das redes, ele havia resolvido. Sabe o que eu quero te dizer com isso nessa noite? Você pode cair, Deus vai te levantar, mas todas as vezes que você cair, resolva os problemas. Se você for cair de novo, se você for vacilar de novo, vacile em outra coisa. Vacile em outra coisa. Porque o recomeçar te dá essa oportunidade de você recomeçar mais preparado, mais revigorado, sabe? Com a maturidade maior. Quando você cai e se levanta, você se levanta mais experiente, mais pronto. Você entende isso? Pedro havia tido problema com a rede no início. Ele está recomeçando. Opa, mas isso aqui já não é mais problema para mim. Sabe, às vezes nós precisamos ministrar as mesmas coisas. E as mesmas coisas alcançam as mesmas pessoas. Às vezes a gente não para de andar em círculos e cair no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ei, se você caiu, existe um advogado fiel que te justifica. Mas quando ele te levantar, resolva os problemas. Resolva os problemas. Crie maturidade. Agora eles estão diante do mestre e existe brasa ali. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 6. Você vai entender por que tinha brasa. Quando eu comecei a perguntar para Deus o porquê das brasas, Deus me levou a Elias. Lembra quando Elias começa a fugir do propósito? Quando ele sente medo e começa a fugir do propósito, a Bíblia diz que no meio do deserto ele encontra um pé de zimbro e deita lá cansado e dorme. Quando ele acorda, tem um anjo e pão e brasa. E uma vasilha de água. E a brasa estava lá. O anjo diz para ele: Elias, se alimente, porque a caminhada é longa. Leia comigo Isaías no capítulo 6. A partir do versículo 5. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins
em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi removida, e os teus pecados perdoados. Você entendeu porque que quando Pedro chega lá, tem brasa? Porque todas as vezes que a brasa, ela aparece para alguém que está fugindo do propósito, ela está ali para que ele saiba: olha, eu tenho brasa para você, e é uma brasa que te purifica do pecado e tira de você a culpa. Pedro está começando a ser restaurado, mas existe um peixe que representava a necessidade sendo consumido pela brasa, e pão. Mas sabe o que é mais incrível? Quando Jesus começa a alimentar, João diz que ele primeiro dá o pão e semelhantemente o peixe. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro, cara? Pedro, mais importante é o propósito. Sabe quem é o pão? O corpo que foi repartido na ceia, o pão vivo que desceu do céu. Mais importante é o pão, mas você pode, eu supro as suas necessidades, mas mais importante é o propósito. E o propósito do Evangelho é Jesus Cristo. O propósito da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo sendo exaltado. A Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará. Pedro está começando a entender. Jesus começa a alimentar eles. Então Pedro é restaurado. E aí sim Jesus disse: Pedro, mais uma vez, larga tudo e siga-me. Siga-me. Pedro está recomeçando o propósito. Pedro está recomeçando a sua vida, não mais nas necessidades, mas nos propósitos. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite. Pular do barco e ir nadando ao encontro de Jesus, você já fez hoje vindo para cá. A brasa você já encontrou, porque nele você não tem mais culpa. O que eu quero te dizer com isso é que o pão que desceu do céu também está aqui. Então o cenário está perfeito para um recomeço na sua vida. O cenário está perfeito para um recomeço na sua vida hoje. Essa noite Deus está te chamando para voltar a viver o propósito. O propósito. Deus essa noite está te chamando e está te fazendo entender que Ele supre as suas necessidades, sim, mas para te chamar para algo. É carro que você precisa. Hoje nós costumamos dizer que carro não é mais luxo, é uma necessidade. Mas Deus está te dando um carro para que você cumpra o propósito. Então para de passar batido quando a irmãzinha está indo a pé na chuva. Deus te deu algo para que você viva o propósito. Deus está fazendo você prosperar com um propósito. Ei jovem, a faculdade que você está fazendo, o futuro brilhante que você está se programando para ter, é para quê? Encher o seu bolso de dinheiro ou para viver o propósito? Ei, Deus está te chamando de volta hoje. De volta para o propósito. E à medida que você se dedica, Deus te dá. Deus te dá. E o cenário hoje está top para um reencontro com Ele. E um recomeço no propósito pelo qual Deus te chamou. O propósito pelo qual Deus te chamou. Ei, cara, se é a necessidade, Deus pode
Se você veio aqui nessa noite pela necessidade da sua vida, Ele pode suprir. Ele pode. Mas existe algo maior do que isso. Existe algo maior do que isso na sua vida. Existe um propósito, cara. Existe um propósito. Mas você lembra que eu falei que o propósito ele é totalmente espiritual. O reino ele é totalmente espiritual. Para de olhar para as coisas terrenas e passageiras. Deus está te chamando para algo e para coisas que o seu olho natural não consegue ver. Deus está sonhando sonhos espirituais para a sua vida. Deus hoje quer te fazer voltar a viver o propósito. Oh Jesus! Existe uma pregação de um pastor que eu gosto muito, ele fala algo incrível. Quando a gente ganha um carro novo, qual o costume que a gente tem? Pastor, ora pelo meu carro, entrega ele na mão de Jesus. E ele diz assim nessa pregação: cuidado, porque tudo que Jesus tem na mão, ele tem uma mania muito feia: dar graças e compartilhar. Compartilhar. Ei, você está entendendo que o seu carro não é seu? Você está entendendo que a sua casa não é sua? Que o seu dinheiro não é seu? Que existe um propósito. Ei, você lembra que quando a igreja primitiva é fundada, a primeira atitude deles é vender tudo que tinham e repartir um com os outros? Ei, vamos recomeçar nessa noite a viver o propósito. O propósito é maior que a necessidade. Oh Jesus! Enquanto teu coração estiver na necessidade, cara, você vai continuar top, com dinheiro no bolso, mas Deus tem algo muito maior para você. Muito maior. Ei, Deus não quer você apenas esquentando esse banco todos os domingos. Deus não quer você simplesmente esquentando o banco todos os domingos. O propósito da sua vida, ele é 100% espiritual. Eu falei algo ontem para os jovens e para os adolescentes que estavam lá. Porque às vezes nós deixamos para viver e para receber as coisas só no retiro quando nós vamos. Mas nós precisamos entender que nós vivemos nesse mundo retirados. Porque a palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros, não somos daqui. O propósito é totalmente espiritual. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus presenteou o homem, colocando dentro do seu coração a eternidade. A eternidade. Oh Jesus, você está entendendo? Você está entendendo que Deus está te chamando de volta para o espiritual, cara. De volta para o propósito. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei em que momento você deixou de viver o propósito. O que eu sei é que hoje aqui existe uma mesa preparada com brasa, te perdoando dos pecados, e o pão da vida te trazendo de volta para o propósito. O propósito. Cara, quando eu entendi, e graças a Deus que eu entendi novo, eu tinha que viver pelo propósito, o meu coração começou a queimar, aonde eu estava. Ei, não existe mais lugar certo para o Espírito Santo me pegar não, cara. Não existe mais lugar certo. Eu saio da minha casa, eu tenho que andar um bom trecho até pegar o ônibus, e eu vou ouvindo a minha música e orando em línguas estranhas, edificando o meu espírito, porque eu entendi que a minha vida e o meu propósito é espiritual. Espiritual. Espírito. Só tem como você entender as coisas espirituais e o propósito espiritual
Quando você entender que você não é esse corpinho bonito que você vê todos os dias no espelho. Espírito, alma e corpo. Você é espírito, cara. Que Deus te deu um espírito para que o espírito governe todo o resto. Teu propósito é espiritual. Espiritual. E Deus está te chamando de volta para recomeçar nisso. Feche os seus olhos. Jesus. Ei, você quer voltar a viver o propósito hoje? Ligue o seu espírito aí. Isso, dê liberdade ao Espírito Santo. Levante suas mãos, faz o que você quiser, você tem liberdade. Sabe algo que eu aprendi? Que Deus ele nos deu um espírito para governar a alma e o corpo expressar. É por isso que quando o teu espírito está explodindo, você fica com vontade de pular, de correr, de levantar as mãos, porque o teu corpo tem que expressar aquilo que o teu espírito está querendo, está explodindo. O teu corpo explode também. Você tem liberdade nessa noite, mas pelo amor de Deus, entenda a mensagem, volte a viver o propósito da sua vida. Cristo, o pão. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Ei, cara, necessidade por muito tempo roubou o coração da igreja evangélica brasileira. Mas Deus prometeu algo para os últimos dias. E é por isso que eu entendo que hoje Ele me trouxe aqui para te fazer voltar a viver o propósito. Enquanto muitos estão pregando que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, eu prefiro acreditar naquilo que Joel profetizou, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Escolha viver o propósito hoje. Isso aí, se você não está se contendo em ficar sentado, pode ficar em pé. Existe liberdade nessa noite. Ei, ei, viva o propósito. Escute, escute. Existe alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus?
Existe alguém que hoje precisa voltar para Jesus, correndo ao encontro dele? Se você quer aceitar Jesus nessa noite, faça um sinal com a sua mão aí onde você estiver. Faz um sinal. Amém. Tem um Senhor lá atrás. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Queria pedir que o Senhor viesse aqui na frente para a gente dar um abraço no Senhor. Queria pedir o pessoal do ABEV para recebê-lo. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Amém. Agora o meu convite é um pouco diferente. Talvez há muito tempo você está vivendo pela necessidade. Talvez há muito tempo você deixou de crescer espiritualmente, ministerialmente, porque você voltou a viver pela necessidade. Deus hoje está te chamando a voltar a viver o propósito. Eu quero orar por ativação nessa noite. E aí, cara, não existe idade para isso. Não existe idade para isso. Porque ele disse que os jovens profetizarão e os anciãos, os velhos terão visões. Você que precisa de uma ativação espiritual. Você que precisa virar a chave do propósito da sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que precisa voltar para o fundamento. Oh, Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode ir saindo do seu lugar e vindo para cá. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Ei, alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Jesus. Você não precisa cantar agora. Fale em língua. Se você é batizado com o Espírito Santo, ative o propósito nessa noite. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Seja renovado nessa noite em nome de Jesus. Receba renovo, renovo, renovo espiritual. Digno desta canção, só tu
és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és Jesus, e digno da minha vida, tu és Jesus. Renovo, Espírito Santo, renovo, propósito, renovo em nome de Jesus, renovo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche O meu coração do amor faz mudar. que faz mudar o mundo. Deus, eu oro por essas vidas que hoje entregam elas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nessa noite nós já cremos que existe festa nos céus, Senhor, pela vida do seu Antônio Carlos, que hoje está se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida diante do teu altar. Eu te peço, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida e nunca mais, Senhor, tire de lá. Que ele cresça em renovação de mente, que a mente dele seja renovada todos os dias de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Deus, agora eu oro pela vida do Márcio, Senhor, que hoje está diante do teu altar, entregando a sua vida. Nós te pedimos, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e que em nome de Jesus todos os dias ele possa ter uma mente renovada na tua palavra, que ele cresça em conhecimento de ti, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que tu és o único e suficiente Salvador. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, nós já vamos encerrar, mas o Espírito me direciona a fazer algo. Não se preocupe com o horário. Existem pessoas que vieram aqui na frente que Deus hoje está dando um novo propósito. Deus está te chamando para fazer algo, e para isso não existe idade. Existem pessoas aqui hoje que Deus está ativando um propósito espiritual.
Você veio aqui para frente pensando em chegar a tal lugar, mas Deus está sonhando maior do que isso para você. A sua família vai pertencer a Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba ativação espiritual nessa noite, ativação de propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria orar por mais uma coisa. Você que em algum momento da sua vida foi diagnosticado pelo médico com algum tipo de doença, Deus, Ele tem queimado isso no meu coração, que a gente precisa voltar a se posicionar para a palavra. Ei, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tocou em qualquer lugar das vestes, ela tocou na orla. E a orla do sacerdote representava a palavra de Deus. Ei, a nossa geração vai ser curada a partir da palavra. Precisamos voltar para a palavra. Você que em algum momento da sua vida foi diagnosticado pelo médico com algum tipo de doença, coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Sabe por quê? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque existe autoridade espiritual sobre a sua vida. Porque a Bíblia me garante que o Espírito testifica ao meu espírito que nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro de toda a autoridade nos céus e na terra. Ei, eu não quero que você chore, você que colocou a mão no seu coração. Eu não quero que você suplique nessa hora. Não, eu quero que você dê uma ordem. Dê uma ordem, porque existe autoridade na sua vida para isso. Jesus disse assim: se vocês tiverem fé, vocês dirão a este monte. É ao monte que você tem que dizer. Você não precisa pedir para Deus fazer, porque a mesma autoridade está sobre você. Você com a mão no seu coração, sem precisar suplicar, eu quero que você dê uma ordem sobre o seu corpo agora. Porque a palavra de Deus nos garante que o nosso corpo foi sarado. 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 Que Ele levou as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, existe uma unção de cura aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, levante a sua voz, levante a sua voz. Se posicione de acordo com a palavra. Se posicione de acordo com aquilo que a palavra diz. E ela diz que você é sarado. Sarado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Receba a cura. Receba a cura. Em nome de Jesus eu vou construir. Ele é o fundamento, Ele é a causa. Diga mais forte: eu vou construir. Minha vida em ti, tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. E nada vai nos abalar, nada vai nos abalar, nada vai nos abalar, nada vai abalar você, nada vai parar você.
você. Nada. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Antes de passar o microfone para o pastor, eu preciso dizer algo para você. Eu sou um jovem que fui criado aqui nessa igreja. Eu acho que, como toda criança, eu achei que eu tinha que ter uma família perfeita, cara. Eu tive que passar por alguns propósitos dentro da minha casa que me causaram feridas enormes temporariamente. Sabe por que eu estou te falando isso? Para te encorajar a passar por esse momento difícil que você está passando. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu precisava passar por isso. Sabe por quê? Porque eu amava muito o propósito. Jesus não saiu iniciando o seu ministério. Primeiro ele foi para o deserto. Eu entendi que por amar muito o propósito, eu precisava ser preparado para vivê-lo. Eu entendi o que Paulo disse, que as aflições que nós passamos não poderá se comparar com a glória que em nós será revelada. Valorize o momento difícil que você está passando, porque todas as vezes que você está passando por um momento difícil, Deus está construindo algo. Deus está construindo algo na sua vida. Algo com propósito. Algo com propósito. Fique firme. Fique firme. E vamos recomeçar a viver o propósito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Aplauda ao Senhor.